Fala galera, vamos para a nossa revisão final, processo penal, PMDF, assista aqui na tora, só presta atenção, beleza? Vamos começar com não será cabível prisão em flagrante. Primeiro caso, infração com menor potencial ofensivo. O autor de infração de menor potencial ofensivo que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Então, muita atenção a essa hipótese. Segunda, crimes de trânsito ao condutor do veículo nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto integral socorro àquela. Perfeito? Cuidado com o crime de trânsito, vai cair. Lei de drogas ali do usuário, vocês já sabem, não preciso nem falar. Rapidinho em relação à prisão em flagrante, flagrante facultativo que você já sabe, qualquer um do povo poderá. Flagrante obrigatório ou compulsório, é o que vocês farão com policiais militares. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender, então o de vocês vai ser obrigatório ou compulsório. Temos também o flagrante perfeito, real ou verdadeiro, beleza? É o sujeito que está na cena do crime, ele está dando a facada. Então grava o verdadeiro, o real e o perfeito. Flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Grava essa palavra quase flagrante, pode cair como peguinha. É o cara que é perseguido, pessoal, logo após o flagrante também pode ocorrer desse jeito, tá tudo certo. Presumido, ficto ou assimilado, grava a questão do ficto ou assimilado. Ficto assimilado é o cara que é encontrado logo após, que não é perseguido, mas é encontrado logo após. O preparado, provocado ou crime de ensaio, grava esse nome, crime de ensaio, beleza? É um flagrante ilegal, então se trair provocado, crime de ensaio ou preparado, flagrante ilegal, beleza? É o famoso crime impossível, é quando ali vai provocar a atuação. Flagrante esperado, pode fazer, beleza? Intervenção predisposta da autoridade, pode cair com esse nome, pode fazer, tranquilo? Diferido, postergado ou prorrogado, também chamado de ação controlada, diferido, postergado, pode, beleza? Só que só em casos específicos, e aí tem aquela questão de autorização judicial ali, lembra ele da organização criminosa, lavagem de capitais e a lei de drogas, não confundam essas questões de flagrante amanhã, né, ou hoje, se você estiver vendo hoje, na prova de vocês. Bora seguir na nossa revisão mega turbo aqui, vai cair cadeia de custódia, é certeza, pessoal. Então, muita atenção nas fases da cadeia de custódia, eles vão ali quebrar você, vão mudar essa temática da cadeia de custódia. Primeiro, devem cobrar ali também a questão do conceito, beleza? Que demonstrou uma preocupação em relação aos fatos relacionados às provas colhidas ali no local do crime, beleza? E ao modo como você vai descartar. A cadeia de custódia tem 10 etapas, o reconhecimento, ato de distinguir um elemento como interessante para fins periciais. E aí nós começamos com o isolamento, beleza? É o ato de evitar que se altere o estado das coisas, não vai confundir. Então, primeiro, ele vai fazer essa questão ali do reconhecimento, depois do isolamento, depois da fixação, que é a descrição detalhada do vestígio conforme encontrado no local do crime, tranquilo? Aí vai para a coleta, beleza? Ato de recolher o vestígio, acondicionamento, grave acondicionamento, se está muito rápido você para o vídeo para dar uma lida, vai para o transporte, recebimento, que é o recebimento formal que vem depois do transporte, não confunde. Processamento, que é o exame pericial por si só, processamento. Depois o armazenamento, que é o processamento referente à guarda, né, nas condições adequadas do material. Depois o descarte, fechou? Tranquilão? Brasil, busca pessoal, presta atenção. É toda busca que não for domiciliar. Por exemplo, a busca realizada em um carro, quando não utilizado como situação de casa, ali vocês vão fazer bastantes buscas pessoais. Busca pessoal por razões de segurança, é a primeira espécie que a gente tem relacionada ao poder de polícia. Cite-se como exemplo a busca pessoal feita antes de entrar em estádios, em parques, em festas, na balada, por exemplo. Tranquilo, professor. Busca pessoal de natureza processual penal, é o que pode cair na nossa prova, fiquem bem atentos. Artigo 240, parágrafo 2º. Processar-se-á a busca pessoal quando houver fundado suspeito de que alguém oculte consigo arma, grava isso, consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B e F e E e letra H do parágrafo anterior, beleza? A busca pessoal de natureza processual penal não depende de autorização judicial prévia. Não depende de autorização judicial prévia que vocês vão fazer como policiais militares. Gravem o artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal independe de mandado. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita, grava o fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam um corpo de delito
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Perfeito. O entendimento do STJ aqui, no sentido que a realização da busca pessoal só pode ser feita por forças policiais, beleza? Não pode ali, é ilícita a busca realizada por agentes de segurança privada. Tranquilo, professor? Atenção, súmula 639, não fere o contraditório devido processo à decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determina a transferência da permanência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Caiu na banca recentemente. Súmula 704, não viola as garantias do juiz natural, a ampla defesa e o devido processo legal, a atração por continência ou conexão, por processo de corréu, por foro, por prerrogativa de função de um dos denunciados, né, que puxa ali para o STF quem está em conexão, continência com foro por prerrogativa de função. Súmula 542, ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada, já caiu 1000 vezes, lesão corporal contra a mulher é incondicionada, grave isso aí. Súmula 523, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, então a falta é nulidade absoluta, beleza? Mas a sua deficiência, advogado ruim, deficiência, anula se houver prova de prejuízo ao réu. Cuidado que a banca já acostumou aí trocar isso. A 614, campeão de prova. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa ou do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. Ele pode escolher para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão dos exercícios da função. Você já sabe, isso aqui já caiu várias vezes ali, então é concorrente. Pode ser por um lado, pode ser por outro jeito. 38, compete a justiça estadual comum na vigência da Constituição de 88, processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Beleza. Competência de processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do seu órgão expeditor. Artigo 157, despenca na nossa prova. Bora pra cima. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, tranquilo? Salvo quando evidenciado nexo causalidade entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras, que vai excetuar ali, aqui chama-se ali a serendipidade, beleza? Nos crimes previstos no artigo 171, pessoal, do estelionato, quando praticados mediante depósito, presta atenção, depósito mediante emissão de cheque sem suficiência e provisão de fundos, ou poder do sacado com um pagamento de frustrado ou mediante transferência de valores, o PIX, competência será definida pelo local do domicílio da vítima, não é mais ali onde recebe ali a vantagem, beleza? Em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção, já caiu isso aqui 1000 vezes na banca. Com a mudança da conduta praticada pelo agente do crime militar, com base no inciso 2 do artigo 9º, pode estar previsto no Código de Processo Penal Militar comum. Dessa forma, abuso de autoridade, aqui cuidado, pode cair. Abuso de autoridade, a súmula foi superada. Mesmo não entendendo o previsto CPM, pode agora ser considerado como crime militar. Isso aqui é fácil, vocês já sabem. Artigo 311 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Não pode mais ser de ofício, né? Pacote anticrime. O processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, e a sua deficiência, ali já falei, só vai ser nulidade quando for provado o prejuízo. Súmula número 11, cai toda a prova, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Leia junto comigo para o vídeo, lê essa súmula, vai cair, já caiu 1000 vezes, beleza? A audiência de custódia deve ser realizada em casos de prisão em flagrante, mas também em caso de prisão preventiva. Tem que fazer audiência de custódia, jurisprudência. A superveniência de realização de audiência de custódia, instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de custódia. Então, se tiver uma audiência de instrução e julgamento, não torna a ilegalidade da falta anterior de audiência de custódia, beleza?
A alegação de nulidade de prisão de flagrante em razão de não realização da audiência de custódia fica superada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decisão do STF. Então tem nada a ver a decretação da nulidade pela falta de audiência de custódia com a decretação da prisão preventiva posterior do preso. Súmula 636, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 241, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante, simultaneamente como circunstâncias judiciais. Beleza? Tranquilo? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Artigo 5º, a prisão de qualquer um e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Artigo 5º da nossa Constituição, pessoal. O preso tem direito à identificação dos seus responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Presta atenção. Beleza? Direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Uma vez a autoridade judicial determinado o arquivamento do inquérito policial, pode ser desarquivado se há novas pesquisas em relação aos mesmos fatos. Fácil aqui, hein, pessoal? Motivo do arquivamento. Possível desarquivar? Ausência de pressuposto ou condição da ação penal. Sim. Beleza? Depois de novas provas, a ausência de justa causa, sim, se tiver novas provas. A tipicidade, não pode, fechou? O resto aqui é tranquilo, certidão de óbito tem tempo que não cai. Artigo 3º, campeão de prova da OCP, a Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva, grava, não confunde. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Beleza? Fechou? O inquérito policial é um mero procedimento administrativo probatório. Então grava, mero procedimento administrativo probatório. Caiu na AOCP, beleza? Para promotor de justiça 2023. Ele é sigiloso, porém mitigado pela súmula número 14, que é o acesso do advogado que vocês já sabem. Oficiosidade decorre da legalidade, oficiosidade tem que fazer de ofício. Oficialidade, somente o órgão público realizar. Cuidado para não confundir oficiosidade com oficialidade. Indisponibilidade, vedado ao delegado arquivar o inquérito. Ele é disponível, ele é inquisitorial, não há contraditório para a defesa, salvo o único no inquérito que admite contraditório é a instauração pela Polícia Federal a pedido do Ministro da Justiça, objetivando expulsão de estrangeiro, é uma única e bem avançada exceção, beleza? Ele é discricionário e ele é escrito. Artigo 4, a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá a fim de apurar as infrações penais e sua autoridade. A competência definida nesse artigo, presta atenção, não exclui as autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Caiu várias vezes na prova, beleza? Fiquem ligados no artigo 1º, dá uma lida aí, para o vídeo aqui, dá uma lida, beleza? Processo penal GCA em todo o território por este código ressalvados. Tratados e convenções e regras de direitos internacionais, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros do Estado, os crimes conexos do Presidente da República e do Ministro Supremo Tribunal Federal e os crimes de responsabilidade. O processo comum, presta atenção aqui, ó, os processos da justiça, competência da justiça militar. Então surge aqui no artigo 1º, beleza? Tranquilo? Pode cair essa lei seca. O princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão expressa só na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, beleza? Pacto de São José da Costa Rica. Contudo, possui previsão expressa na Constituição Federal. Tranquilo? Não possui. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição não possui manifestação expressa na Constituição Federal. Fechou? Só no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, como vocês já sabem. Exceção ao princípio da verdade real do processo penal, vedação de revisão criminal pró-societá, transação penal. Artigo 158, campeão de prova. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Direto é quando está com o objeto na mão, indireto é quando sumiu o objeto. Beleza? Tranquilo? Não podendo supri-la a confissão do acusado. Não pode supri-la a confissão do acusado. Preste atenção. Artigo 14A, nos casos em que os servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 144 figurarem como investigados em inquéritos policiais, militares, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for investigação de fatos relacionados, presta atenção, aqui vai cair o pega, ao uso da força letal praticados no exercício profissional, na forma consumada ou tentada, não é só consumada, incluindo a situação disposta no artigo 23, beleza, do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório.
da extração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Pode cair isso aqui na sua prova, fique esperto. Tranquilo? Fechou? Esgotado o prazo disposto deste artigo, com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação poderá intimar a instituição a que este está vinculado, galera, e a época de decorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, constitui a defesa ali para o polícia. Isso aqui pode cair. Oficiosidade. Essa característica está prevista no artigo 5º do CPP, que dispõe que o inquérito policial será instaurado de ofício, obrigatoriamente nos crimes de ação penal pública condicionada. É oficiosidade, não é oficialidade. Cuidado com o peguinha. Súmula número 14, já falei que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Beleza, Nelson? Resumo prático e rápido para acabar nossa revisão final sobre o processo penal, sobre acordo de não persecução penal. Isso aqui é certeza que vai estar na sua prova, só presta atenção. Não precisa anotar, não precisa fazer nada, beleza? Requisitos do acordo de não persecução penal. Presta atenção, infração penal com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima, presta atenção, caralho. Pena mínima inferior a 4 anos. Infração sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que ser sem violência, não cabe NPP pra roubo, porra. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Investigado. Voltou. Infração sem violência ou grave ameaça à pessoa, investigado ter confessado formal e circunstancialmente o delito, né? Tem que ser uma confissão completa, pessoal. Dever ser mostrado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não ser caso de arquivamento por obviedade. As condições cumulativas, preste atenção, ou alternativas, de acordo com as circunstâncias do caso. Reparação do dano à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Se não tiver como reparar, se a coisa pegou fogo, o carro pegou fogo, tá tudo bem. Ele vai ter direito também a NPP. Então, reparação do dano da vítima. Renúncia voluntária aos bens e direitos que sigam instrumentos, produtos e proveitos do crime. É uma renúncia voluntária, ele tem que voluntariamente ali renunciar, beleza? Prestar serviço à comunidade. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima. Presta atenção, isso aqui, ó, mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços. Grava, 1 a 2 terços. Pagar prestação pecuniária, cumprir o prazo determinado ou outra condição do MP. O MP pode botar as condições que ele quer. Vedações, se for cabível, transação penal. A transação penal vem antes do NPP. Se for cabível, exclui o NPP. Se for reincidente ou se houver conduta criminal ou se for conduta criminal habitual, beleza? Conduta criminal habitual, são vários crimes praticados. A jurisprudência entendeu que não é só porque o cara faz parte de organização criminosa que ele é um criminoso habitual, beleza? Reiterada ou profissional. Se foi beneficiado nos últimos 5 anos, grava os 5 anos do ANPP. Tranquilo? Fechou? Com acordo de não persecução penal, transação penal ou sursis. Crime no âmbito de violência doméstica ou familiar. Crime contra a mulher em razão de sexo feminino. Cuidado, pessoal. Não cabe a NPP em Maria da Penha. Já caiu isso 1000 vezes, beleza? Não cabe a NPP em Maria da Penha. Não cabe se for cabível transação penal. Não cabe se for reincidente em crime habitual e dos 5 anos. Grava isso, beleza? Muito embora seja possível a rescisão de acordo de não persecução penal, é necessário que, para a preservação do princípio da Constituição do contraditório da ampla defesa, oportunizar a defesa à manifestação. Ou seja, se o Ministério Público for cortar o benefício do NPP, ele deve dar oportunidade de contraditório para defesa para o preso, beleza? Para cortar e oferecer denúncia em cima do cara. Artigo 171, estelionato, somente se procederá mediante representação, salvo se as vítimas. Então, o 171 agora é condicionado à representação, vocês já sabem. Salvo se a vítima, e aqui, nesses casos, será pública incondicionada. Criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos. Cuidado para não confundir com 60, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Isso aqui é o crime de estelionato. A representação será irretratável na ação penal pública condicionada, depois de oferecida a denúncia, pô, não confunde, beleza? É irretratável depois de oferecida a denúncia. Maria da Penha é até o recebimento. Cuidado com esse peguinho, você já sabe, eu só estou botando para você lembrar que sempre cai. Ação penal, transitado em julgado, sentença condenatória poderão promover-lhe a execução em juízo. Aqui é ação civil ex delito, que está no seu edital, pode cair como peguinha.
Transitada em julgada a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil. Então vai pegar a sentença penal e vai executar no juízo civil, galera, para o efeito da reparação de dano, tranquilo? O ofendido, o representante legal ou seus herdeiros, aqui para pedir dano moral lá na justiça civil, ação penal ex delito. Parágrafo único. Transitada em julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Tranquilo? Fechou? Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil. Então o responsável civil pode sofrer, a ação já caiu, beleza? A ação civil ex delito. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Tá rolando a ação penal, o juiz civil suspende, presta atenção, não é deverá, caiu deverá, ele poderá suspender, ele pode deixar rolar ou pode suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela, para acabar. Faz coisa julgada no cível, cai toda vez, faz coisa julgada no cível, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito. Beleza? Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Presta atenção, categoricamente exercida quando reconhecida a inexistência material do fato. Fechou? Tranquilo? Beleza? Então pode ter sentença absolutória lá no penal e rolar a ação civil, pessoal, ex delito. Sacou? Salvo quando reconhecida a inexistência material do fato, a tipicidade material. Fechou? Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. O despacho de arquivamento do inquérito policial das peças informativas, não impedirá, pessoal, a propositura da ação civil. Não tem nada a ver a ação civil com criminal. Então não impede o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informações, a decisões que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória, que decidir que o fato imputado não constitui crime. Fechou? Tranquilo? Diferentemente de reconhecida a sua inexistência material do fato. É reconhecida a sua inexistência material. Reconheceu que não teve tipicidade material. Fechou? Tranquilo? Tranquilo. 71, tratando-se de infração continuada ou permanente praticada no território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Beleza, Nelson, cuidado. Foi sancionada a lei que equipara injúria racial a racismo, já caiu, então agora injúria racial, se cair da sua prova, é imprescritível. É imprescritível, porque ela foi equiparada ao racismo. Fechou, Nelson? Artigo 308, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando a gente for maior de 80 anos. Então, se cair prisão domiciliar substituindo a prisão preventiva, quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, beleza? De idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Dá um pause no vídeo e lê esse artigo. Súmula número 35, homologação de transação penal prevista no artigo 76, não faz coisa julgada material. Se o cara descumprir, o Ministério Público pode dar continuidade à persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Beleza. A prisão especial prevista no Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. É só isso que quer falar. Beleza? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público. Já li isso aqui, vai cair, pessoal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria de perigo gerado. Pessoal, vai cair lei seca, porque é novo, não vou ler tudo. Vou fazer isso aqui, ó. Você vai dar um pause agora aqui no vídeo,
vai ler rapidão aqui na tora, e depois vai seguir em frente na sua revisão final em 20 minutos, beleza? Então leia aí, ó. A decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Tudo é pacote anticrime, pessoal, vai cair. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, beleza? Ele não pode decretar, pessoal, mas ele pode, ó, presta atenção, de ofício, ele pode revogar, pessoal. Revogar ele pode, isso caiu na OCP também, fica ligado, tranquilo? Leia esses artigos aí, para a gente ir para o final da nossa revisão final. Artigo 401, só presta atenção nisso aqui, na instrução poderá ser inquiridas, e aqui a gente já está falando de processo ordinário, beleza? E especial. O ordinário a gente tem o sumário, o sumaríssimo, presta atenção, e o ordinário. Então, ó, serão instruídas, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa no processo ordinário, beleza? 8 testemunhas. Sumário, 5 testemunhas. Juizado especial, 3 testemunhas. Droga, 5 testemunhas. Gravou, já era. Testemunha que foi citada. Botou 8 pessoas, eu sou o 8º, eu citei mais 3 pessoas. Isso aí é testemunha referida. Pode passar do número, então, pode ter 13 testemunhas, não tem problema. Testemunha referida. Tranquilo? Pode, é autorizado, já caiu na banca. Fechou? Tranquilo? Presidente da República não pode ser preso, pessoal. Da República, mesmo em crimes inafiançáveis. Presta atenção, não confunde com os parlamentares. Artigo 82, a decisão que rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá pela ação, que poderá ser julgada na turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Aqui um bizu sobre GCRIM. Beleza? Tranquilidade, pessoal? Tranquilo? Aqui o artigo aqui sobre procedimento que mais caiu. Pra vocês saberem em relação aí ao GCRIM, fechou? Todas as provas serão produzidas em audiência, instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerarem excessivas, impertinentes e protelatórias. Presta atenção nisso. Responsabilidade do funcionário público, quero só que vocês leiam isso aí. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos cujo processo de julgamento ao juiz de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documento que justificação que façam presumir a existência do delito ou com a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer das outras provas. Só quero que você preste atenção nisso aqui, ó, nos crimes afiançáveis, estando denunciado ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação, essa aqui é a diferença que cai em prova, notificação do acusado nos crimes de responsabilidade do funcionário público. Gravei, Nelson, se não for reconhecida a residência do acusado e este achar fora da jurisdição, o juiz será nomeado defensor, a qual caberá apresentar a resposta preliminar. Pacote anticrime, os artigos aqui que foram alterados e estão com a sua vigência suspensa. Cuidado que a OCP já cobrou a porra do artigo que não está com sua eficácia sendo aplicada, beleza? Por suspensão do STF, mas já cobrou letra de lei. Se falar de acordo com a lei, com o Código de Processo Penal, pode marcar. Vamos brigar por recurso. Prova do PC Pará cobrou isso aí. Então os artigos são, primeiro, o artigo 3A e 3F do Código de Processo Penal, que visa sobre a inserção da figura do juiz das garantias. É o primeiro que está aí suspenso pela decisão de ADI do STF. O 28, pessoal, que você já sabe, que modifica ou dá autonomia à vítima na assistência à acusação em caso de arquivamento. Está suspenso também o 310 do Código de Processo Penal, incluído com o intuito de proibir a prisão que haja audiência de custódia preliminar no prazo de 24 horas. Aqui não está valendo. Aqui era o caso lá que falava que a prisão era ilegal se não ocorresse a custódia de 24 horas. Só que tem município que é longe pra cacete, não dava para fazer. Beleza? Cuidado, porque a banca já cobrou em relação ao artigo 28. Cobrou como certo, mas falou assim, de acordo com o pacote de crime, de acordo com o Código de Processo Penal, bem letra de lei mesmo, entendeu? Então tomem cuidado que pode cair isso aí para sacanear. Jurisprudência rapidinho, o artigo 166 do CPM tipifica como crime a conduta de militares que fazem críticas públicas. E esse dispositivo é constitucional. Então a galera do penal militar aí, ó, artigo 166 do CPM, se cair, que tipifica como crime a conduta de militares que fazem críticas públicas aos seus superiores, ele é constitucional. Só pra você saber disso, beleza? O simples fato de o acusado ter antecedentes de tráfico de drogas não autoriza a realização de busca domiciliar. Ter antecedentes de tráfico de droga não autoriza que você do G-Top caia para dentro da casa do cara. Não pode. Beleza? O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado assim como acontece com a prova testemunhal em geral. Então o policial não tem mais peso porque ele é policial quando for testemunhar e também não é menos valorado. É prova normal. Grava isso. Se a polícia entra na residência especialmente para efetuar uma prisão, ela não pode vasculhar indistintamente o interior da casa, porque isso seria, grava esse nome, pescaria probatória, beleza? Você é do G-Top, cai para dentro da casa, o cara tá em flagrante, você além de pegar ele e já prender com a faca na mão, você vai sair vasculhando a casa do cara inteira.
banheira e acha droga. Não pode, ilegal. Isso chama-se pescaria probatória de acordo com a jurisprudência. Aviação do domicílio com base no comportamento do suspeito acusado que preende fuga ao ver viatura do GETOP da polícia, não autoriza a dispensa de investigação prévia. Então não pode, pessoal. O cara sai correndo para dentro de casa, você acha aquilo suspeito e cai para dentro. Não pode. Grava isso. A lei estadual pode autorizar os policiais militares e bombeiros a fazerem o TCO. Então o TCO está autorizado, beleza? Para acabar, comete o delito de desobediência o condutor de veículo que não cumpre a ordem de parada pela autoridade de contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Você está fazendo ali a blitz na PM, o cara descumpre a sua ordem de parada, ele pratica crime de desobediência conforme a jurisprudência. Força e honra, revisão total em menos de meia hora. Tamo junto, boa prova para vocês, bora para cima.